Bem, boa tarde, minhas amigas. Está no nosso horário, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Infelizmente, segunda-feira, nem quarta-feira. Segunda-feira foi. Eu estava com um probleminha, estava muito, muito cansada, não deu para fazer o estudo. E quarta-feira foi um probleminha técnico. Então, nós não podemos, não realizamos os nossos estudos. Mas tivemos a nossa palestra de segunda-feira com a nossa querida irmã Ana Paula, não é? E hoje, nesse horário, graças a Deus, estamos aqui para estudar essa obra, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Nós estamos aqui estudando o capítulo 4, né? O capítulo 4 que trata ainda da questão, deixa eu ver aqui, porque esse é um capítulo muito grande, ele trata ainda, deixa eu ver, voltar aqui um pouquinho. Opa, deixa eu ver aqui. Capítulo 4, não, capítulo 4 que nós estamos estudando, se eu não me engano. É porque o capítulo é tão grande que a gente às vezes fica meio perdida. Deixa eu ver aqui. Ah, é isso mesmo. Capítulo 4, animismo e mediunidade. Animismo e mediunidade é o capítulo que nós ainda estamos estudando. E hoje nós vamos dar continuidade ao item, ou melhor, vamos iniciar o item 5. O item 5 do capítulo 4, que trata do mecanismo das regressões, né? O mecanismo das regressões. Já se achou aí, Ana? Que a Ana com uns diazinhos afastados, né? É o mecanismo das regressões. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. O som tá bom para vocês? Tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, as bênçãos que temos recebido, que o Senhor continue a nos envolver, a nos abençoar, a nos fortalecer, nos ajudando na nossa caminhada, que vamos pedir nesse momento, né? Pelo nosso país, pela paz, pela tranquilidade que é necessária para que o nosso país possa continuar se desenvolvendo, atendendo aqueles que mais necessitam, como nos ensina Jesus, porque nós devemos sempre buscar servir ao nosso próximo, mas estar sempre atentos para aqueles mais necessitados. Então, que esses possam ser a prioridade de todos nós. Assim, Senhor, te agradecemos imensamente todas as graças recebidas. E ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, estamos tratando do mecanismo das regressões. E o Hermínio de Miranda, né, porque esse livro é a autoria do Hermínio de Miranda, ele vai dizer assim: pedi a Regina é a médium, né, a que ele deu o nome de Regina, porque Regina não é o nome verdadeiro dela, na realidade, ninguém sabe o nome dela, né, mas ele a nomeou por Regina. Pedi a Regina que me descrevesse com suas próprias palavras como transcorrem tais regressões e, se possível, o que desencadeia o processo. Porque, como nós vimos nas aulas anteriores, a Regina ela faz umas regressões de memória que é uma coisa extraordinária, né? Ela consegue voltar ao Egito e trazer todas aquelas complicações, aquelas dificuldades que ela viveu nessas vidas lá no passado. E ele quer saber como é que se desencadeia esse processo. E aí ela vai responder. Em alguns casos, ela diz ser guiada por amigos espirituais desencarnados que lhe mostram cenas do passado, que explicam ou justificam
situações do presente. Então, ela vê essas cenas do passado que vão explicar ou justificar o problema que ela está passando no presente, no momento atual. É como se lhe dissessem: você está sofrendo isso agora porque no passado fez aquilo. Então, é tipo assim, muito direto, muito claro, né? De outras vezes, ela parece agir por sua própria conta e, guiada ou não, vê projetado, como numa tela de cinema, um filme. Ao mesmo tempo em que assiste ao espetáculo, ela se reconhece como uma das personagens da história, embora sem apresentar semelhança física com a pessoa. Então, ela olha para o passado, ela identifica o que está acontecendo, ela se identifica, reconhece como uma daquelas personagens do passado, mas ela percebe uma coisa interessante. Ela ela repara e percebe que a aparência que ela tem hoje como Regina é diferente da aparência que ela tinha no passado. É muito interessante isso. Ela se reconhece como uma das personagens da história, embora sem apresentar semelhança física com a pessoa. É como se você estivesse olhando um filme, você visse a personagem que está ali no filme, você soubesse que era você, mas o rosto dela, a aparência dela, fosse totalmente diferente da sua aparência atual. É interessante, né? Pessoal, sou eu que estou ali, mas a aparência não tem nada a ver, aquela aparência com a atual. Então ele diz aqui, é que ela sente com toda a força as emoções da personagem, seus impulsos, suas intenções e até seus pensamentos secretos. Fica ali, pois, como espectador e atriz de um drama que sabe ser real e identifica como seu. Ela imagina que isto seja um mecanismo de projeção a partir do conhecimento inconsciente que ela tem de seu próprio passado. Ou seja, ela vê fora dela a dramatização de vivências que, na verdade, estão dentro dela, nas profundezas do arquivo secreto da memória integral. Eu diria, para oferecer também minha colaboração, que se trata de uma exteriorização da memória, um replay de fragmentos de certas vidas que, por alguma razão, foram lhe permitidos consultar. Então, ele acredita que é essa viagem que ela faz para dentro dela mesma, né? E que ela pode ver lá no seu inconsciente profundo trechos, né? Slides, replays das vidas passadas que ela teve. Tenho minhas dúvidas, contudo, de que isto seja viável por simples impulso da vontade e que o processo possa ser desencadeado sem a colaboração de amigos espirituais, ainda que não identificáveis à sua vivência. Então, ele não acredita que essas visões que ela tem das vidas passadas dela possam acontecer simplesmente porque ela quer que aconteça. Ele não acredita, né, que isso seja possível por simples impulso da vontade e que o processo possa ser desencadeado sem a colaboração de amigos espirituais. Então ele acredita que isso acontece não por vontade dela, não porque ela queira que aconteça, mas sim porque amigos espirituais querem que ela conheça, que ela saiba o que aconteceu e saiba por que aconteceu e o que ela precisa fazer. Porque é aquele detalhe,
Se é uma coisa muito grave, muito triste, que a pessoa realizou, talvez a pessoa não queira. Não, eu lá quero saber disso nada. Eu não vou abrir essa porta para saber sobre essas coisas, porque isso vai me magoar muito. Então a pessoa ela não vai, ela iria apenas, se fosse o caso, ver apenas o que é legal, o que foi bonito. Ah, eu quero acessar no meu subconsciente os bons momentos que eu vivi. Mas pelo que a gente viu aqui, a maioria desses, do que ela viu, foi coisa que não foi legal. Então ele acredita que, como ele diz aqui, ó, ele diz, tenho minhas dúvidas, contudo, de que isto seja viável por simples impulso da vontade. É aquela ideia. Eu não acho que isso acontece com ela simplesmente porque ela quer, tá? Ele acredita sim que o fenômeno acontece com a colaboração da espiritualidade, tá? Mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não veja o amigo espiritual mexendo lá dos pauzinhos, para ela ver a situação, ele acredita que isso é um trabalho da espiritualidade, mesmo que ela não identifique os espíritos. Aí ele diz aqui, Regina informa ainda que teve uma vidência dessas nos Estados Unidos em plena vigília. Quer dizer, ela acordada, ela teve uma vivência dessa, sem transe ou desprendimento. Portanto, ao ser impactada pela presença de uma pessoa que reconheceu como uma das personagens de seu próprio passado. Então, ela viu, né? Ela viu a presença de alguém que ela deveria, vamos dizer, imaginar que ela estava andando pela rua. E, de repente, ela viu uma pessoa encarnada, que chegou ali onde ela estava. No momento que ela viu aquela pessoa, ela automaticamente, na mente dela, ela relembrou, ela viu um fato do passado, onde aquela pessoa que estava encarnada ali, que entrou no ambiente onde ela estava fazendo parte da vivência. Entendeu? Então, ela, ao ver aquela pessoa, é como se tivesse dado um plug. E alguma coisa ligou lá na cabeça dela e ela viu uma cena do passado, da vida dela, onde aquela pessoa estava presente, fazia parte da vida dela. Em mais de uma oportunidade, tais cenas ou replays ocorreram no local onde aconteceram originariamente. Nesses casos, a cena é do maior realismo, como a de um teatro, com contraposição à do cinema, e desenrola-se como na vida real, com suas cores, sons, movimentos, emoções, tudo num ambiente tridimensional. É como se fosse uma cena de teatro, com uma cena de cinema, uma por cima da outra, sabe? Tridimensional, muito ao vivo, ela vê todos os ângulos, ela ouve as palavras e frases proferidas como se tudo estivesse ocorrendo ali, naquele momento, no agora. Não é passado, dizia ela, é agora. E ela está ali, onde quer que isso esteja ocorrendo. Então, ela percebe que aquela cena é como se aquela cena estivesse ocorrendo ao vivo. Olha só que coisa extraordinária, né? É aquele momento, como se de repente é a mesma coisa, você olha pela janela, vê as pessoas andando. É assim, ela sente que é uma coisa que está como se estivesse acontecendo naquele momento. Às vezes, ela tem a seu lado uma entidade espiritual que vai narrando os acontecimentos ou explicando-os em alguns aspectos que são mais obscuros para ela, sendo também óbvia a intenção que esses companheiros têm de protegê-la de abalos resultantes de impactos maiores, né? Então, às vezes, ela sabe que tem alguém do lado dela, um amigo espiritual, porque ela... Ô, Rose, Oi.
Você lembra quando a gente foi naquela feira do livro, na Bienal, que você falou sobre o livro Os 6 Últimos Dias de Jesus? Sei. Esse livro, o personagem do livro, né, ele narra isso, entendeu? Ele tinha uma pessoa, um mentor do lado dele, e ele narra, ele participou dos 6 últimos dias de Jesus, ele foi levado e ele acompanhou os 6 últimos dias de Jesus. É mais ou menos, agora eu me lembrei desse livro. Quem não leu, lê, que é muito interessante. É muito interessante, sim. Ele vê tudo acontecendo ali na frente dele, e agora eu me lembrei que as pessoas não veem, mas ele anda pelas ruas vendo toda a cena. E ele, eu acho que de alguma forma ele fez parte também, né? Ele foi levado para ver o que aconteceu quando ele estava lá. Não tinha visto. E há muito tempo atrás, isso tem muito tempo, eu li um livro, era até uma coleção, eu nem sei se ainda tenho, desses livros, seria como se fosse um astronauta, um homem, que ele entra numa caverna. Ele entra, tem uns 3 ou 4 livros, é uma trilogia, mas acho que são 5 livros. Eu tinha até a coleção, não sei se eu joguei fora. Ele entra numa caverna e ele é tipo um astronauta. E ele é levado, dizem, não sei, aí agora a gente começa a perceber que ele escreveu esse livro porque isso aconteceu com ele. Não sei se eu falando vocês vão lembrar do nome do livro, eu não estou me lembrando agora. Ele entra numa caverna e é como se ele viajasse no tempo. Depois ele retorna e ele vai escrever o primeiro volume sobre esse livro. E é interessante ele contando que é como se ele, ao entrar naquela caverna, ele viajasse no tempo. Ele viajasse no tempo. Então ele se vê, olha só como é a loucura, ele se vê como um astronauta, né? Ele era um astronauta mesmo. E que na sua nave espacial, viajando no espaço, há um problema lá, de espaço temporal, e eles voltam no tempo. E ele cai com a nave dele, uma nave pequena, na Terra. Ele sai da nave e começa a andar, tipo assim, aquelas cápsulas, né? E ele começa a andar e de repente ele percebe que ele está na Terra, mas não é no tempo atual, que ele voltou no tempo, ao tempo de Jesus. E ele vai andando, vendo aquelas pessoas, mas parece que elas não veem. É mais ou menos como esses últimos 6 dias de Jesus. E ele participa, ele fica sabendo de tudo aquilo. Até que um dia, um momento, ele vê um grupo, e pelo que esse grupo está conversando, ele percebe que são amigos de Jesus. Ele os segue, ele consegue segui-los. E ele vai parar na casa de Lázaro. Na casa de Lázaro estão todos eles, e eles estão arrumando a casa para a chegada de Jesus, que vai passar a noite lá. Jesus chega com os amigos, e ele fica numa situação que ele fica olhando ele, tipo assim, eu não acredito que isso está acontecendo. E ele, ao mesmo tempo, ele não quer chegar perto de Jesus, apesar dele se acreditar invisível para o grupo. Entendeu? Chegar perto de Jesus o deixa um pouco incomodado, como se ele ficasse temeroso. Mas tem uma hora que Jesus está falando com o pessoal ali, e ele está sentado no canto observando, e Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, na cabeça dele diz, ele me viu, ele me viu. Ele sente que Jesus olha para ele, como se Jesus o visse. Aí ele tem isso dentro dele, ele me viu. É mais ou menos com esses últimos 6 dias. Aí termina a festa, ele vai para o jardim da casa e fica lá no jardim. Quem chega de repente? Jesus.
E ele fica olhando e Jesus começa a conversar com ele. Né? E Jesus começa a conversar com ele, mas não como se ele fosse um homem daquele tempo, mas como um homem do futuro. E Jesus sabe, Jesus diz assim, eu sei quem é você, mas toda a conversa de Jesus com ele é uma conversa onde Jesus sabe quem ele é e Jesus fala com ele dos problemas que ele vive lá no futuro e vai dando a ele as orientações, como é que tem que ser, o que ele tem que fazer, as coisas que ele tem que buscar. Então, Jesus vai conversando com ele, sem dizer para ele que ele é o homem do futuro, mas ele percebe que Jesus sabe que ele é o homem do futuro. Aí, de repente, alguém chega do jardim chamando Jesus. Aí Jesus olha para ele, fala alguma coisa, o outro companheiro fica olhando assim, tipo, o que ele está falando com quem? E Jesus vai com o companheiro. E ele fica ali. É mais ou menos com esses 6 dias, entendeu? Aonde parece que nessa cena, Jesus, ele também vê Jesus, ou Jesus fala com ele. Então é como se você estivesse vendo tudo acontecer e como se aquilo fosse presente naquele momento para você. Mas ao mesmo tempo você sabe que você está afastado, você está aqui vendo acontecer, mas de uma forma tão viva, que é uma coisa extraordinária. Eu esqueci, daqui a pouco eu vou me lembrar dessa coleção. É uma coleção muito interessante. Eu tinha os 5 livros. Eu não sei se eu dei esses 5 livros. Eu sei que o primeiro livro ia ser o Impacto, o primeiro, né? Porque aí depois esse homem, ele volta, aí ele acorda de novo, parece perto da nave, ou ele entra na nave, dentro da caverna, e aí vai ter... Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu li o 1, 2 e 3. Mas o primeiro é o mais extraordinário. É Cavalo de Troia. Que ele volta e depois ele vai novamente. É Cavalo de Troia. São 5 volumes, se eu não me engano. Eu tinha todos os 5. Depois eu acho que eu me desfiz deles. Porque naquela época, se talvez eu tivesse eles hoje, eu não me desfaria deles. Porque é muito interessante. Quem lê o primeiro volume vai ver que é muito interessante. É mais ou menos isso aqui, entendeu? Porque a gente já falou sobre essa coisa do tempo, da viagem do tempo que nós podemos fazer. A nossa mente faz. Não, pelo que o Hermínio está falando aqui, para o espírito não existe essa barreira. Ele pode viajar no tempo com a sua mente, onde os fatos estão ocorrendo. Entendeu? Então é como ela fala aqui. Ela está assistindo tudo acontecer. Só que a aparência dela é outra, porque é um fato que aconteceu no passado, mas que no momento é presente, mas ela sabe que é ela que está ali. Ela sabe que é ela. Então ela vai dizer aqui, né? Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Ela tem ao seu lado uma entidade espiritual que vai narrando os acontecimentos ou explicando-os em alguns aspectos que são mais obscuros para ela, sendo também óbvia a intenção que eles têm de protegê-la de abalos resultantes de impactos maiores. Porque se ela vê certas coisas, ela pode ter um impacto. Então, eles estão ali para protegê-la. Ela, por sua vez, tem nítida consciência de encontrar-se afastada do corpo físico, que ela sabe estar lá em casa, em repouso, adormecido. E mais, que as cenas a que assiste são episódios autênticos de suas próprias existências passadas, que estão sendo exibidas por algum motivo especial, como de explicar-lhe certas complexidades e perplexidades de situações que vive na carne. Ali estão coisas que ela viveu e sofreu, lições que os amigos espirituais desejam reavivar, para que ela se fortaleça em suas lutas como ser encarnado.
Obviamente que isso denota não apenas que ela conta com devotados amigos, que a ajudam, mas também com alguns méritos que a levam a merecer certas concessões atenuantes. Então, ela precisa ver, tá? Como ele diz aqui, ó, são episódios autênticos de suas existências passadas, estão sendo exibidos aquilo para ela por um motivo especial, para ela compreender as coisas, as dores, as dificuldades que ela vive no momento atual. Então, ela precisa ver aquilo para entender o porquê de certos sofrimentos que ela tem passado. Porque uma pessoa que tem uma mediunidade como a dela, é uma mediunidade que tem que ser utilizada para ajudar as pessoas. É uma mediunidade para que ela possa realmente desenvolver um trabalho muito importante. Mas aí ela precisa resolver uma série de problemas que podem atrapalhar esse trabalho espiritual dela. Porque imagina uma pessoa que tem uma mediunidade dessa, e aí essa pessoa tem uma tarefa a realizar e, de repente, ela não consegue realizar a tarefa de forma adequada porque ela tem uma série de problemas complexos, dificuldades espirituais, emocionais. Aí o trabalho dela vai ficar todo comprometido. Então, ela tem que resolver os problemas dela para que o trabalho dela aconteça de forma adequada. Só que os problemas que ela tem são problemas que não é para qualquer um, não. É coisa pesadona. Então, ela precisa trazer esse problema, entender, resolver, para poder realizar a tarefa dela de forma adequada, de forma boa, né? Então, aí ele diz aqui, né? Ela conta com devotados amigos que ajudam, mas ela também tem alguns méritos. Quer dizer, ela não só fez coisa ruim, ela também fez coisa boa. E essas coisas boas que ela fez, deu chance a ela de merecer a ajuda de companheiros, de bons companheiros, né? Aí ele vai dizer aqui, conheço outro caso em que a interferência foi decisiva para evitar imprevisíveis complicações. A pessoa se preparava para se suicidar. Quando se apresentou a sua visão espiritual, em estado de grande agitação, uma irmã suicida. Quer dizer, alguém estava querendo se suicidar. Aí, de repente, apareceu para ela um espírito de um suicida, que pouco precisou dizer, além do grito de alerta. Bastou mostrar-se esse espírito de alguém que tinha se suicidado em todo o horror de seu desalinho espiritual, para que a pessoa compreendesse em um simples e dramático relance a tragédia do suicídio. Então, era uma pessoa que estava pensando em se suicidar. Aí, de repente, apareceu na frente dela o espírito de um suicida que deveria estar num estado terrível, gritando e dizendo que ele tinha se suicidado. E quando ela viu aquele espírito daquele estado, logo, ela perdeu a vontade de se suicidar, né? Então, aqui, ó, esta pessoa também tinha seus créditos e algumas conquistas. Do contrário, mesmo que tentasse, a irmã desencarnada não teria condições de sustentar o gesto de desespero. Então, essa mulher que estava tentando se suicidar também tinha méritos. Por isso que o espírito, quando se manifestou, devia estar... Imagina, de repente, alguém aparece na sua frente, um espírito de um suicida, das piores condições possíveis, se dizendo um suicida e que ele está assim por causa do que ele fez, e a pessoa que
O outro está querendo se suicidar, olha para ele e vê o estado dele. Automaticamente vai dar um impacto, né? Tipo assim, se eu me suicidar, eu vou ficar igual a você. Então, aquilo fez com que a pessoa perdesse, né, o interesse pelo suicídio. Regina reitera uma informação de interesse. Ela não se vê em tais representações como Regina, com sua identidade física atual, e sim com a forma física, vestuário e psicologia da época em que os episódios se desenrolam. Então ela se vê totalmente diferente, com a roupa daquela vida, com a roupa que ela usava naquela vida, com o corpo que ela tinha naquela vida e também com as suas questões psicológicas daquela vida. Finalmente, há uma quarta modalidade de vivência. Nesta, Regina vive realmente as cenas, em vez de ser apenas uma espectadora. Então, nesse tipo de vivência, o outro tipo de vivência que ela tem, é como se ela entrasse na história, participasse da história. É como se ela estivesse de volta àquele passado, nos mesmos cenários, com as mesmas pessoas de outrora. Vive aquele agora, transportada à época do vestuário próprio, com o tipo físico de então, e mais as casas, os móveis, toda a ambientação, enfim. Então, nesse é diferente, ela não está de fora assistindo. Ela está dentro da história, ela está participando da história. Aí ele diz aqui, né? Mais de uma vivência autêntica, né? Aí ela diz aqui, ó, não tem esses episódios as características de uma projeção, de uma representação teatral ou de um filme, mas de uma vivência autêntica, porque ela não está na plateia, mas no palco. É capaz de sentir o tecido de linho cru sobre a pele, o frio das pedras do piso, tanto quanto a agitação das emoções dentro dela. E, no entanto, não perde sua identidade espiritual. Então, ela está vivendo tudo aquilo, a história, o sentimento, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que ela é Regina, a médium. Então, é como ela vivesse duas vidas num corpo só. Naquele corpo da mulher do passado, ela vive as emoções da mulher do passado, mas ela não perde a ligação com ela. A personalidade não se mistura, né? Não, a personalidade não se mistura. Ela está vivendo aquela personalidade, mas a outra personalidade atual, a Regina, está lá viva, no controle. No controle, né? Dando a chance dela viver aquilo tudo, mas no controle, né? Sabe que em tudo aquilo continua sendo ela mesma. Há como que uma continuidade, uma coerência, uma lógica em todas as coisas. É como se sua individualidade tivesse apenas trocado uma vestimenta pela outra, um ambiente por outro, sua história de hoje por uma das que ontem lhe aconteceram. O fio que liga aquilo tudo, conteúdo, sentido e sequência, é a individualidade. Ela sabe que é eu hoje e que é também eu naquele passado que revive. É isso que a Ana falou. Não se misturam as personalidades. Ela sabe que é eu, está vivendo aquele eu, mas ela sabe que é outro eu que está com o corpo dela dormindo lá na cama. Tem que ter muito equilíbrio emocional aí, né? Porque não é para qualquer médium, não, né? Não é, não. Não é, não. Isso que eu estava pensando, Aninha. Eu falei, gente, acho que eu ia pensar que eu estava louca. Olha só a questão, né? A gente ia achar que está vivendo duas personalidades. Exatamente. Não é? Mas ela ia misturar a personalidade e ia ter a personalidade dupla, vivendo ao mesmo tempo. Isso que muitas vezes, dentro da psicologia, da psiquiatria, tem aquele pessoal com dupla personalidade, pode ser pessoas assim, que misturaram tudo, que não conseguem mais dizer quem é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro, vamos dizer assim, é o eu que está na atual reencarnação, né? Mas a pessoa se perde, né? Por isso que tem pessoas com tripla personalidade, 6 personalidades. É isso aqui.
São os eus do passado. Mas, Rose, para ter uma experiência dessa e não ter equilíbrio, qual a finalidade? Né? Porque ela tá entendendo o que está acontecendo, ela tem noção do que está acontecendo, mas as pessoas, por exemplo, eu fico pensando, se eu não tiver equilíbrio, aí eu mesma vou achar que estou louca. Olha, né? Como que acontece uma coisa dessa? Qual é a finalidade, né? Livro, eu não me lembro o autor, se é o Hermínio ou se é o Paiano Júnior, que chama-se Condomínio Espiritual. Condomínio Espiritual. Então, esse livro, ele fala sobre, às vezes, processos obsessivos muito longos, onde a pessoa veio se perdendo, onde a pessoa não buscou uma ajuda, nem de um terapeuta, nem de uma casa espírita, pode fazer aflorar essas personalidades. Como também aquela tal da terapia de vidas passadas, entendeu? Então, de repente, isso tudo pode vir de uma vez só, para que a pessoa busque ajuda, para que a pessoa busque uma terapia, para que a pessoa resolva as suas situações que ficaram tudo lá para o passado, aonde as pessoas não se acertaram. Deixa eu pegar aqui a capa do livro rapidinho, só para mostrar para vocês. Eu não achei. Depois eu procuro e mostro para vocês. Esse livro é muito interessante, porque condomínio, ele vai falar sobre essas questões que vão levar até a essas patologias, entendeu? A essas patologias. É igual aquele filme que eu já falei para vocês, que era As Três Vidas de Eva, né? Então, são pessoas que têm esses problemas, né? E, de repente, a espiritualidade ou um processo obsessivo pode levar a esse tipo de coisa. A pessoa acessar ou liberar esse tipo de situação complicada que vai fazer com que a pessoa acabe misturando essas vidas. Aqui é do Hermínio de Miranda mesmo. Condomínio Espiritual, do Hermínio de Miranda. É um livro muito interessante. Quem puder, parece que ele tem PDF. Eu vou ver se eu consigo baixar o PDF e enviar para vocês. Que vai tratar de todas essas questões que para a gente às vezes parecia fantasia, mas não é fantasia. Envolve essa questão da nossa mente, né? E depois, mais à frente, ele vai aqui falar sobre isso, né? Aí ela diz aqui, ó, Regina reitera uma informação de interesse. Ela não se vê em tais representações como Regina com sua identidade física atual, e sim com a forma física, vestuário e psicologia da época em que os episódios se desenrolam. Finalmente, peraí. É como se a sua individualidade tivesse apenas trocado uma vestimenta por outra. O fio que liga aquilo tudo, conteúdo, sentido, sequência, é a individualidade. Ela sabe que é eu hoje, que também é eu naquele passado que revive,
tal como se tivesse tomado a deliberação de voltar sobre seus passos e revisitar o passado, que ficou por aí encravado em uma das interseções tempo e espaço. Então, todas essas vidas que ela volta, ela não volta simplesmente como num sentido recreativo. Há uma razão de ser para ela voltar. Aí ele diz aqui, né? Casos como este é que me levaram a formular a hipótese de que o tempo é também um local, conforme especulações expostas em um livro A Memória e o Tempo. Então, ele desse livro A Memória e o Tempo, ele fala que o tempo também age como um local, como se fosse um local, onde você pudesse voltar ao local onde aconteceram aqueles fatos, para poder tomar ciência deles e resolver isso. Não que você possa mexer em algo lá. O Chico já dizia isso. Nós não podemos voltar no tempo e mudar uma vírgula. Mas eu posso, hoje, mudar o futuro. Então, esse local que ela volta do tempo, ela não pode mexer em nada o que tá lá, aconteceu. Porque o que aconteceu, aconteceu. Mas ela pode ver o que aconteceu e voltar para o tempo atual e, de certa maneira, corrigir aquilo. Foi quando aconteceu aquele lance que ela viu as crianças mortas e aí o amigo espiritual dela fala para ela, do tempo atual, você ainda não perdoou aquela mulher. Aquela mulher que você matou os filhos dela. Mas você matou por quê? Por ciúme. Por ciúme. Ela era sua irmã. Você matou por ciúme dela. Porque você achou que ela roubou o homem que se amava. Mas mesmo cometendo esse crime terrível, hoje, quase 5.000 anos depois, você ainda não perdoou aquela mulher. Ora, se a gente analisar bem, o crime que você cometeu foi muito pior do que o dela. Ela, entre aspas, roubou o teu amor e você matou as filhas dela. Entre roubar um amor e matar é diferença bem grande, né? Mesmo assim, você ainda não a perdoou. Então, ela precisou voltar àquele local. Por isso que ele diz que o tempo para ele também é um local. Ver o que aconteceu. Tomar, como diz o povo por aí, né? Tomar atento do fato. E foi tão dramático que ela não conseguiu ver as cenas com detalhes, para que ela tomasse uma decisão que é mudar essa história. Como? Perdoando. Perdoando. Mas não perdoando lá atrás. Porque não adianta ela perdoar lá atrás. Ela vê a cena e dizer para a irmã, eu vou te perdoar. Mas isso não vai impedir, não vai deixar de fazer acontecer o que aconteceu. A morte das crianças. Né? Porque seria bom se a gente pudesse voltar no tempo. Antes do fato acontecer. Né? E não mudar a situação para não permitir que aquilo acontecesse. Não pode. Aquilo aconteceu. Mas você pode trazer um ensinamento. Né? Por que isso aconteceu? Porque eu não perdoo. Então eu preciso perdoar para que não venha acontecer de novo. Vai que ela se apaixonasse por alguém, como Regina, e alguém viesse e tomasse essa pessoa. Será que ela não correria o risco de matar novamente? Então, ela precisa trabalhar isso nela. Então, eles aqui, né? O problema principal aqui consiste em ordenar tais lembranças ou projeções, uma vez que elas emergem, não na sequência certinha. Passado, presente, futuro. Tudo encadeado na posição esperada, mas por fragmentos ou manchas que depois é preciso encaixar
no lugar correto. Então, as lembranças vêm fora do tempo, fora da sequência. E depois ela tem que arrumar tudinho, como se fosse um quebra-cabeça, para ter sentido. Entendeu? Que coisa interessante? Então, ela, de repente, tem uma lembrança de algo que aconteceu em 1500 e pouco, depois ela tem a lembrança de algo que aconteceu no ano 900, depois no ano 1700, tudo fora de ordem. Ela precisa organizar na cabeça dela a sequência dos fatos, até para ela poder compreender melhor como a coisa acontece. Isso porque cenas de vidas diferentes podem ocorrer em um mesmo desprendimento. Então, num desdobramento, ela pode ver fatos de 3 vidas diferentes em época que aconteceram em épocas diferentes. É uma doideira, né? Uma doideira isso. Ou diversas cenas de uma só vida em diferentes oportunidades de desdobramento, até que uma colagem paciente, meditada, consiga pôr as cenas na ordem certa. Então, ela tem que depois arrumar na mente dela as cenas direitinho. A memória, como vimos no livro citado, que é o livro A Memória e o Tempo, não se preocupa muito com a rígida sequência do tempo, distribuída comportadamente em uma escala cronométrica de dias, anos, séculos e milênios. Ela está guardada em uma dimensão atemporal. Então, as lembranças na nossa mente, elas estão guardadas numa lembrança, numa dimensão atemporal. Está tudo ali, está tudo ali. Mas não está na ordem certa. Por exemplo, eu estava estudando hoje sobre inspiração. Inspiração. E o autor, se eu não me engano, é acho que não sei se é Durval Ciampone, acho que é Durval Ciampone, né? Ele vai falar sobre... Não, desculpe, Vladimir Sanches. Ele vai falar sobre inspiração de uma forma muito interessante. Ele diz que a inspiração, ao contrário da intuição, você recebe um fator externo. Né? E esse fator externo vem de fora, normalmente vem de um espírito. Como se fosse uma pressão sobre você, uma ação sobre você, para que você possa desenvolver um pensamento, uma ideia, um trabalho. Só que essa força externa que vem para você, ela vai acessar a sua memória, o seu inconsciente. Só que quando esse fator externo bate no seu inconsciente, é bem isso aqui, as suas memórias, as suas vivências estão lá, mas elas não estão arrumadas. Então, você vai sofrer a pressão daquela ideia que chegou, ela vai no teu inconsciente, aí você vai selecionar o que está em acordo com aquela ideia que chegou. Aí você seleciona tudo direitinho, na ordem certa. Depois que está tudo arrumado direitinho, aí é que você vai colocar em execução aquela inspiração. E aí ele diz, a inspiração leva um certo tempo. A intuição não. A intuição, a ideia chega praticamente pronta. Porque ele diz que quando a inspiração, você sente aquela pressão, isso vai à tua memória, seleciona as coisas que estão lá, que estão fora de ordem, tá? Seleciona, organiza, aí você organiza tudo. Aí passa pela tua memória, pela tua ética, pelo crivo da tua razão. Você analisa aqueles fatos, você analisa tudo. Aí você põe em execução. Isso é inspiração. Agora, a intuição não.
A ideia vem pronta. E ela vem tão rápida que muitas vezes você só vai analisar depois que você botou o negócio em execução. Aí dá problema. Você tem a intuição, ela chega praticamente pronta, e aí você faz o negócio. E depois que você faz, é que você vai analisar e vai dizer assim, não deveria ter feito. Não, eu fui na intuição, não deveria. Então ele diz que a intuição é tão rápida que não dá tempo de passar pelo teu departamento da crítica, da análise. Já a inspiração dá, porque a inspiração, ela leva um pouco mais de tempo. E aí, conforme você vai organizando seu pensamento, você vai analisando se é bom, se não é bom, se você deve fazer. Então, a inspiração é mais demorada, a intuição não. Então, é o que ele fala aqui. A memória, como vimos no livro citado, é a memória do tempo, não se preocupa muito com a rígida sequência do tempo, distribuída comportadamente a uma escala cronométrica de dias, anos, séculos e milênios. Ela está guardada em uma dimensão atemporal. Você vai vivendo a experiência, as experiências vão sendo arquivadas na sua mente, mas elas não vão sendo arquivadas na sua mente de forma ordenada, na sequência do tempo, na sequência que os fatos aconteceram. Elas vão sendo colocadas ali. Então, de repente, você pode acessar com facilidade um fato que aconteceu há 2000 anos atrás e, de repente, não acessar com facilidade uma coisa que aconteceu ontem. Porque é como se ela tivesse uma dimensão atemporal. E ele diz aqui, pode também ocorrer a Regina que ela assista ou reviva o fragmento de certa vida em um dia, dias ou semanas depois. Volte àquele mesmo lugar para retomar a história interrompida e prosseguir dali em diante. Eu me lembro, como eu já falei para vocês, que eu tinha, há muitos anos atrás, hoje não acontece mais, porque eu tenho certeza que era algo que eu precisava resolver. Eu tive durante anos, e isso aí eu posso dizer, foram assim, quase 20 anos, uma sequência de sonhos, que eram sonhos de desdobramentos. Às vezes era um sonho a cada 6 meses, um sonho a cada ano. Nesse sonho que eu tinha, eu estava caminhando numa estrada. Eu caminhava, a estrada tinha sempre a mesma cara. Era uma estrada batida, com mato de um lado, mato do outro. Aquela estrada de terra, de barro. E eu ia caminhando. Às vezes, eu sonhava que eu estava caminhando sozinha. Aí passava 1 ano, 6 meses, eu sonhava de novo. Eu estava na mesma estrada, eu estava agora acompanhada, mas eu sabia que aquele sonho era a sequência do anterior. E eu sabia que estava sonhando, mas eu sabia que era a sequência do anterior. Tem uma vez que eu sonho, que eu estou caminhando, que eu sei que eu estava caminhando pela estrada, só que dessa vez eu não estou na estrada, eu estou como se fosse numa hospedaria, entendeu? Estou comendo, tipo assim, almoçando, descansando, mas eu sei que eu parei ali porque eu vinha caminhando e eu precisava parar para dar a pausa. Naquele sonho, passou toda ali naquela hospedaria. Passado muitos anos depois, eu tive novamente sonho. Eu estava na estrada de novo. Só que dessa vez, eu sabia que estava chegando ao lugar que eu tinha que chegar. Aí no outro sonho, que eu não me lembro quanto tempo levou depois, eu cheguei. Era uma grande casa, com um grande jardim e tinha um chafariz. E eu estou sentada nesse chafariz conversando com um homem mais velho que eu. Entendeu? E eu sabia que era ali que eu tinha que chegar depois daquela longa caminhada. Mas aquele sonho ficou todo ali daquele chafariz. Passado mais não sei quanto tempo, 1, 2, 3 anos, eu tive o último sonho. Eu estava dentro da casa, daquele terreno, daquela
propriedade que tinha o chafariz. Era uma sala, e naquela sala eu encontro com alguém. E essa pessoa me traz uma mensagem. Aquele era o final da minha viagem, que tinha começado há mais de 20 anos. Sempre uma sequência, e eu sempre, a cada sonho, sabia que era a continuação do sonho anterior. E que outros viriam até eu terminar aquela viagem. Olha que coisa extraordinária. Depois disso, nunca mais sonhei com essa viagem. Olha o que ele diz aqui. Pode também ocorrer a Regina que ela assista ou reviva o fragmento de certa vida em um dia, e dias ou semanas depois volte àquele mesmo lugar. Olha, eu voltando sempre à estrada, para retomar a história interrompida, para retomar a viagem e prosseguir dali em diante, até chegar ao objetivo que você deseja. Várias dessas existências, entrevistas por processos anímicos, mediúnicos ou combinados, foram-lhe confirmadas. Então, várias dessas visões, depois, a Regina teve confirmação delas. Algumas por médios dotados de recursos de clarividência e de faculdades semelhantes às suas. Outras, no decorrer dos diálogos com espíritos manifestados em trabalho de doutrinação no grupo mediúnico ao qual ela serve com suas faculdades. Uma dessas vidas, com detalhes expressivos, e que ela já conhecia, foi-lhe descrita por um médium americano, que jamais havia estado com ela antes. Olha só que coisa extraordinária vive a Regina. Agora, e ela é uma médium que tem toda a capacidade, né? Todo o trabalho, ela tem o amparo da espiritualidade amiga, que está sempre ali ajudando ela. E aí você vê o seguinte, nesses manicômios da vida, quantas pessoas como a Regina deve ter internada, né? Vivendo tudo isso, sem ter alguém que oriente, sem buscar, né? E a gente sai, aí a pessoa diz, mas é injustiça. Não, há uma razão de ser. Para ela poder estar acessando tudo isso, há uma razão de ser. É buscar, de certa forma, a reparação daquilo que ela fez no passado, né? Daquilo que ela fez no passado. Porque a ideia de para ela acessar tudo isso é para ela poder resolver esses problemas dela que estão aí. Tudo sem resolver. É a questão do perdão, principalmente. Você vê que ela chegou até esse período como Regina sem perdoar. Sem perdoar aquela mulher que ela acredita que roubou o amor da vida dela. E olha que Deus colocou aquela mulher lá atrás, do passado, como irmã dela, para ver se ela perdoava. Ele botou ela como na família, né? Para ver se agora, de repente, como irmãs que cresceram juntas, que tiveram uma vivência juntas, ela pode perdoar. E ela não perdoou. Ela não perdoou. E fez a desgraça que fez. Então, às vezes, Deus vai colocando coisas na vida da gente para, sabe, obrigar você a tomar atitude, que é o perdão, que é o grande. Ninguém caminha sem perdão. Ninguém caminha carregando um ódio, carregando uma raiva, carregando alguma coisa muito forte dentro de si. Entendeu? Porque a mágoa, o ódio, o não perdão é uma coisa muito grave, é uma coisa muito grave. Alguém gostaria de falar algo aí sobre isso?
gente vê muito no trabalho de desobsessão, né? Quando o espírito chega com muito ódio, querendo se vingar, daí o próprio orientador lá, né, o esclarecedor, conversa com ele e mostra, né? Olha o passado, olha o que você também já fez, né? Para estar nessa situação, né? Aí ele acaba reconhecendo, né, que ele também tem uma parcela de culpa Com quando certeza. ele chega com ódio, querendo se vingar. É uma coisa também muito interessante que às vezes acontece. Você vive uma vida inteira com uma pessoa e às vezes você tem graves problemas com aquela pessoa. Mas não sei por que razão, ou porque a vida nunca oportunizou, ou porque você mesmo nunca procurou, você não consegue se reajustar com aquela pessoa. Né? Você não consegue perdoar, você não consegue fazer as pazes com aquela pessoa. E aí a pessoa vem a desencarnar. E aí, porque a tua consciência sempre vai cutucar você. Tipo assim, você tem que perdoar. Porque a consciência vai ficar sempre assim. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que procurar a pessoa, você tem que fazer as... Mas você, no seu orgulho, a gente do nosso orgulho, não faz esse estica-mão pro outro. Aí acontece da pessoa desencarnar. Aí começa a petar aquela história. Por que eu não fui falar com ela? Por que eu não busquei? Né? Aí começa isso. Por que eu não fui lá tentar resolver isso antes que isso acontecesse? Agora não dá. Agora não dá para fazer isso. Porque ele foi embora, ela foi embora e eu não posso. E um dia lá, de repente, sei lá, num desdobramento do sono, você pode ter essa oportunidade, né, de encontrar com esse espírito de alguma forma e conversar com esse espírito. E, de repente, fazer isso que você não fez quando ele estava encarnado ou ela estava encarnada. Entendeu? Que é a tal do fazer as pazes. Então, às vezes, a espiritualidade também concede isso para gente, num desdobramento do sono, de você encontrar aquela pessoa, você conversar com aquela pessoa e você poder perdoar ou a pessoa pedir o perdão a você, entendeu? Então, isso é uma coisa também que quem tem um pouco de mérito pode ter essa oportunidade de reencontrar aquele ente querido, aquela pessoa, e você fazer esse reencontro, essa pacificação, entendeu? Você fazer essa pacificação. Eu me lembro, deve ter uns quase 20 anos essa história, né? Eu tinha uma pessoa muito querida, ligada à minha infância. E depois, passado o tempo, a vida, nós nos afastamos, mas 1 ou 2 anos antes dela morrer, depois de um longo tempo distante, nós nos reencontramos. E aquele encontro de 1, 2 dias ali, né, foi muito bom para a gente lembrar das coisas do passado. Aí depois a pessoa foi embora e nós ficamos aí 1 ano sem encontrá-la, até que ficamos sabendo que ela tinha morrido. E eu fiquei muito chateada, porque a família dela sabia da ligação dessa pessoa que morreu com a nossa família. Ela sabia. Mas ninguém da família dela veio nos avisar que ela tinha morrido. E aquilo me incomodou profundamente, porque eu gostava muito da pessoa, era alguém que eu considerava assim, importante, sabe? E ele era espírita. E a família dele, quando ele morreu, não pegou um telefone para ligar para a gente, para dizer, olha, papai morreu. Nós só fomos saber uns 3 meses depois. Aquilo me incomodou profundamente. Eu fiquei uns 4 meses, sabe, remoendo aquilo.
Aí toda vez que eu ia à casa espírita, eu botava o nome dele no papelzinho. Às vezes eu ia na outra casa espírita fazer palestra, eu botava o nome dele no papelzinho. E aquilo ficou, sabe, me incomodando. E eu sempre lembrando dele, lembrando com essa mágoa que deles não terem avisado. Uma noite, eu fui dormir. Assim que eu dormi, eu desdobrei. E eu estava na companhia de outra pessoa que estava do meu lado. Né? Era eu e outra pessoa do meu lado. E era um jardim muito bonito. Quem estava sentado no banco nesse jardim? Ele. E aí eu fui encontrar com ele, cheio de alegria. O abracei, falei o nome dele e falei assim, puxa, que saudade eu estava do senhor. Eu precisava encontrar o senhor. A partir desse momento, minha memória apagou. O que eu lembro depois disso? Eu me despedindo dele do jardim. Eu me levantando, ele se levantando, eu abraçando ele e ele dizendo assim para mim, agora tá tudo bem? Fica tranquila, não tem problema nenhum. Aí eu disse, graças a Deus, eu tô bem. E eu despertei, cheia de alegria. Mas eu não lembro a conversa que eu tive com ele. Eu só lembro que eu chego do jardim, eu abraço, eu cumprimento, aí é um corte da memória. E depois o que eu lembro? Eu me despedindo dele. Depois disso, acabou aquela agonia, aquela saudade que já estava ficando meia doentia, entendeu? Até uma auto-obsessão e de repente até eu perturbando ele onde ele estava, porque eu ficava realmente evocando, sabe? Passou. Agora, interessante, o que ele me falou naquele encontro não era para o meu espírito, não era para a personalidade. O que ele me falou foi para o meu espírito. Tanto é que eu, no estado de vigília, não lembro, não sei o que ele me falou. Mas eu sei que o espírito ouviu tudo que ele falou. Porque eu fiquei um bom tempo naquela praça conversando com ele. Olha só que coisa interessante. Como a espiritualidade trabalha. E eu já era espírita, gente. Eu já era espírita. Então a espiritualidade, ela trabalha com essas coisas com a gente, entendeu? Ela dá pra gente essas oportunidades. Você não se despediu dele? Não soube que ele morreu? Não foi no enterro dele? Então você vai estar com ele. Vai conversar com ele. E ele era um espírita há mais de 50 anos. Então quanta coisa ele deve ter me dito que me ajudou muito e vem me ajudando até hoje. Eu não lembro, mas tá aqui. Entendeu que coisa fantástica? Então a gente... Ô, Rose, Pode falar. isso aconteceu comigo também. Eu fui para o jardim também encontrar meu pai. Ficamos sentados lá no jardim. Não sei o teor da conversa, sei que acho que demorou muito também, não foi revelado para mim. A única coisa que eu lembro é que eu perguntava pelo meu irmão, ele falava que ele estava bem, estava junto dele, mas estava lá dentro. Aí eu acho que eu fiquei perturbando tanto que ele falou assim, já está na hora de você voltar. Aí a gente se despediu e eu despertei também. Foi muito bom o sonho. São essas coisas. Quem já não teve um encontro desses com alguém que a gente amava, mas que às vezes ficou meio capenga as coisas. E as coisas, de certa forma, se arrumaram assim, num encontro espiritual, não é? E é aquela coisa. Aí a gente não precisa, como diz o outro, né? Ficar preocupado. Meu Deus, isso ficou em aberto. Não vai ficar em aberto. Não vai ficar em aberto. Tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido para a gente, entendeu?
Agora, você precisa acreditar e precisa estar aí trabalhando com essas coisas, que tudo vai ser resolvido, com certeza. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, tá? Semana que vem, a gente vai começar no item 6. A regressão é um bem ou um mal? Que o Hermínio está fazendo uma pergunta. Muito interessante esse item que tem à frente aí. Eu já dei uma lida. Rose, Pode falar. eu que eu falo aqui sempre, né? Eu tenho muito medo, muito medo. Eu não consigo tirar essa mágoa do meu coração. Mas é de quê, minha amiga? Olha, eu não sei nem se isso tem função. Peraí, Eu não sei se é orgulho. Merinha, para aí que eu vou parar de gravar, tá? Vou parar de gravar. Peraí, deixa eu parar de gravar. Eu sempre gravo. Como a gente vai abrir o coração, é bom de não gravar. Então, eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Estou encerrando a aula do dia 3 de novembro de 2022 do livro Diversidade dos Carismas. Boa tarde para todos.